Primeiro, os atavismos, esses arquétipos. Na Índia, por exemplo, karma. Ninguém ajuda ao infeliz para que ele queime o seu karma. Daí a visão de Kardec na lei de causa e efeito cristã. Ajudar o nosso irmão, ser o samaritano, ser o sirineu, para que ele saia daquela situação muito infeliz e perturbadora. Mas é muito curioso que, se nós realizarmos o trabalho local, ele irá repercutir, como dizia Grande. Numa rua que existe uma casa de paz, a rua termina por ser pacífica. Numa cidade que tem uma rua de paz, o bairro terminará pacificado. E a cidade terminará também missionária da paz. Numa nação que tem uma cidade de paz, haverá a pacificação. E, por consequência, no mundo. Se nós começarmos desde o mínimo, iremos alcançar o máximo, porque todos nos uniremos, dar-nos-emos forças e resolveremos de maneira solidária a problemática geral da qual somos também responsáveis. Enquanto muitos viajam de ônibus superlotados e desconfortáveis, há aqueles que andam em veículos muito confortáveis adquiridos por trabalho honesto. Da mesma forma, enquanto muitos não têm o que comer, a mesa do rico é farta. A pessoa que possui uma boa condição financeira deve se sentir culpada por ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Não. Desde que o indivíduo granjeou esses recursos com suor e preserva através do trabalho, nas suas indústrias, nas suas instituições de trabalho, estão dando salários dignos para diminuir a miséria. No entanto, poderia fazer mais. Poderia criar instituições de benemerência com o excesso de lucro. É lícito ao indivíduo que trabalhou desfrutar de todo o conforto e até do excesso, mas também repartir com aqueles que não têm chance. Ele é uma obra muito interessante de um autor brasileiro, no qual ele conta a sua história, que atingiu um patamar muito alto de valores financeiros. Mas a primeira coisa que ele lembrou foi dar salários justos aos operários e não esquecer das suas origens, como acontece com muitos que têm vergonha das origens, das raízes. E então ele procurou fazer na sua indústria não apenas um lugar de lucro, porque essas instituições não têm coração. Ele colocou o coração, fazer as assistências que as leis exigem, mas fazer muito mais, obras de benemerência e promoção social. Divaldo, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Divaldo, enquanto alguns têm um progresso financeiro, têm uma estabilidade, até um crescimento financeiro, outros vivem ou no desemprego, no subemprego, chamado bico. Diante da lei de causa e efeito, a pessoa está colhendo o que plantou em reencarnações anteriores ou a criação de empregos também depende do governo? Vamos a um vulto mitológico. Eu recordo-me de Midas, o rei que ambicionou tudo que tocasse virar ouro, e foi atendido pelos deuses. Mas logo depois ele percebeu a tragédia da ambição, porque não podia se alimentar. Pegava um fruto, ficava de ouro. Ia sorver a água, uma lâmina de ouro. Então, desesperado, ele quis retroceder o que conseguiu dentro da mitologia. Naturalmente, nessa condição, aqueles que ambicionam demais deveriam contribuir com o governo, ou quando se tornassem governos, não esquecerem do cidadão, que foi membro de uma sociedade e que foi eleito para servir e não para se servir da posição de que desfruta. Então, aqueles que estão nessa situação, muitas vezes, são situações dolorosas do passado. Tudo o que fazem dá errado. Por mais que se empenhem, não logram o êxito. Mas se nós concedermos a oportunidade, estamos cumprindo com o nosso dever. Ele está resgatando as suas dificuldades, mas aos governos competem educação,
salário dignos, repouso, saúde e todos aqueles valores que promovem a criatura humana. Não podemos responsabilizar o governo por tudo, porque afinal o governo é o cidadão, que se encontra naquele cargo que nem sempre é um encargo bem orientado. Mas as responsabilidades governamentais são muito grandes. E as sociais, porque se as indústrias, por exemplo, as organizações poderosas auxiliarem os governos, através de intercâmbios, naturalmente facilita a situação, não vai resolver, porque o problema ainda é moral, mas ameniza. E quando nós amenizamos a dor de alguém, sentimos-nos felizes. Divaldo, a propósito da atuação do governo, é grande o número de pessoas que afirmam que pagam impostos e, portanto, cabe ao governo a responsabilidade pela assistência social. É correto pensar assim? Seria correto se os governos cumprissem com o dever. Mas desde que alguns são governos injustos, não podemos lavar as mãos como Pilatos. Pilatos reconhecia a inocência de Jesus, mas lavou as mãos. Nós reconhecemos a miséria que podemos diminuir, mitigar a sede, matar a fome, proporcionar a saúde, dar uma palavra amiga, um gesto de gentileza. Isso não é do governo, isso é nosso. Seria o mesmo que esperar que o governo acabe com a violência. Ele pode decretar a paz, mas nem sempre tem mecanismos para acabar com a violência do indivíduo. Essa violência do indivíduo contra si mesmo, contra o seu próximo, contra a sociedade, é uma patologia. Agora, quando estamos numa sociedade injusta, a violência é cobrar, através desse gesto de loucura, aquilo que deveria receber gratuitamente. E porque se sente discriminado, enlouquece e vai para a violência urbana, totalmente em desequilíbrio. Na atualidade, graças à drogadição, o indivíduo vazio existencialmente foge. E então ele perde os parâmetros e nós vemos a violência ameaçando-nos a todos nós. Como disse uma película cinematográfica, o inimigo dorme ao lado. E nunca sabemos quem será a próxima vítima. E você falando em Pilatos me faz recordar que desde a época de Jesus já havia desigualdade social, Divaldo? Havia. Eram chamados em hebraico Am Ha-Haaretz. Aqueles que eram o populacho, que acorriam as grandes cidades, como Jerusalém, como Roma. Roma tinha aproximadamente 100 mil vagabundos, que viviam do panes et circenses. Jerusalém também tinha aproximadamente 50 mil miseráveis, segundo Giovanni Papini, em uma bela história da vida de Jesus, que foi republicada agora, evocando o seu centenário de nascimento. Por isso veio Jesus para atender esse. Ele não lhes deu apenas os pães daquele momento da fome, mas ele deu dignidade para erradicar a fome das necessidades espirituais. Então, aqueles agricultores que faliam por causa dos impostos pesados que Roma impunha, por causa dos cobradores que eram perversos judeus, que compraram em asta pública o direito de cobrar os impostos, tornando-se publicanos perversos, Jesus então vem para esses que têm sede de justiça, fome de amor, e não lhes dando a alimentação, senão uma que outra vez, para demonstrar a necessidade, porque o estômago vazio, a cabeça não pensa. Ele estabeleceu, sobretudo, o amor como solução para todos os problemas. A desigualdade social também decorre da corrupção. Muitos políticos desviam o dinheiro público, Divaldo, que deveria ser aplicado na educação, na saúde e na segurança. E raramente esses políticos são descobertos, ou quando são, geralmente ficam impunes. Divaldo, antes de você responder essa pergunta, vamos ouvir e ver o que as pessoas pensam a respeito desse assunto. O que o senhor acha que acontece com um político corrupto quando ele morre? Ave Maria. No dia que ele morrer um corrupto. Deus é misericordioso, sorte dele, viu? Deve ir para o inferno. Todos os políticos corruptos não devem morir. De todo mundo. Vai com Deus. Só isso. Eu acho que ele se torna esquecido. Com certeza a gente não sente falta, né? Eu acho que é a oportunidade de a gente pensar se realmente ele somou na nossa vida, se ele acrescentou alguma coisa boa ou não. Ele deve ir para o inferno, né? É lucro para o país. Ele vai para o céu. É um alívio para a população, é um a menos. Deus é justo, né?
acho isso, Deus ajuda. O que acontece com os políticos quando eles morrem? A consciência de culpa torna-se o seu algoz.